A gente vai falar sobre uma revisão. Então, seria interessante que vocês, se tivessem alguma dúvida, sem revisão, tá? A gente esclareceu. Boa noite. Vamos apresentar nosso trabalho sobre o Jack London. Quem foi Jack London? Jack London, pseudônimo de John Grieve Cheyney, nasceu em 1876 em São Francisco e faleceu em 1916, em novembro de 1916, na Califórnia. Foi um escritor americano, autor de mais de 50 livros, entre os quais Chamado Selvagem, Caninos Brancos e O Lobo do Mar. As aventuras extremas narradas em seu livro foram, em grande parte, vividas por ele em seus intensos 40 anos de existência. Adolescente alcoólatra e brigão, London foi pirata nos rios da Califórnia e percorreu os Estados Unidos e o Canadá, pegando carona em trens como vagabundo. Foi preso, foi operário, mineiro, militante socialista, marinheiro, caçador de focas no Oceano Pacífico, correu em busca do ouro na neve do Alasca, na virada do século. Tudo isso ele estava escrito nas cerca de 50 livros que escreveu entre os romances, relatos, biografias, contos e ficção científica. Bom, percebe que a vida de do Jack London, é bastante interessante. Quando a gente for olhar para a vida familiar dele, é bastante interessante porque ele é filho esqueci o nome da mulher agora, a mãe dele. Só um momento, só. É filho de Flora Wellman, se não me engano. E a questão do pai dele é uma incógnita, porque só um momento. A mãe dele é professora e espiritualista. Ela dizia que encarnava um espírito pajé nela, pai de santo, sei lá. Aí o pai, ela teve uma relação com o Wellington. Ai, eu esqueci o nome do pai dele, é o Wellington. Um momento aqui, que eu estava com isso tudo aqui na cabeça, mas estava tudo. William é o dito que os biógrafos dizem como sendo o pai dele, porque a mãe dele teve um relacionamento com ele quando eles moravam em São Francisco, e aí ela engravidou dele. Só que com essa gravidez, o William ele não queria a criança. Ele deixou claro para ela que ele não queria e que pediu para ela abortar, e que se ela não abortasse, ela ia arcar com a responsabilidade da criança sozinha. Aí, assim, a Flora, ela não quis, ela não concordou, só que, contudo, ela tentou se matar, ela tentou suicídio. Só que ela não conseguiu se matar, ela só se feriu, e aí ela teve a criança, né? Ela teve o John. Aí, só que ela pegou e deu ele para uma ex-escrava chamada de... Deixa eu lembrar o nome dela. É uma ex-escrava, Virgínia, se eu não me engano o nome dela. Esqueci o nome dela. Eu sei que ela é uma ex-escrava. Virgínia. Tá certo, era Virgínia. Aí ela vai se fazer muito presente na vida do Jack. Aí, enfim, ela arruma um outro marido, ela se casa e ela vai morar com ele. Eles vão morar na Bahia de São Francisco, no segundo para a Bahia de São Francisco. Aí eles ficam morando lá, o John cresce um pouquinho, só que ele ainda vai beber, morar com ela e o novo marido dela, que é o... É dele que ele ganha esse sobrenome London. É dele que ele ganha o London. Aí a mãe dele, ele cresce, aí ele, aos 21 anos, que ele começa a se perguntar, ele já sabia que ele não era filho
do padrasto dele. Aí ele começa a ir atrás das raízes dele, pesquisar sobre o pai dele biológico. Aí ele descobre que a mãe dele tentou suicídio quando ela estava grávida dele e descobre sobre o pai dele. E ele escreve uma carta para ele. Aí que ele escreve essa carta para ele, o pai dele vem e conta tudo que, discordando do que a mãe dele contou para ele, sobre o aborto, sobre que era mentira e que ele era impotente, que não tinha a possibilidade dele ser pai dele, ainda deixa a margem de que ela se relacionava com outros homens e que não tinha como ele saber quem era o pai dele. Aí, com isso, o Jack ele fica muito desolado. Ele já tinha entrado na faculdade quando ele descobre isso, ele tinha entrado na Universidade de Califórnia. Aí, quando ele descobre isso sobre o pai dele, sobre a vida dele, né? Ele acaba saindo da faculdade e aí ele fica um tempo fora da faculdade. E aí... Só um momento, deixa eu me achar aqui. Ele saiu da faculdade devido a isso, a esse baque que ele teve. E é interessante falar sobre essa paternidade dele, é que não tem como saber quem era exatamente, porque devido ao terremoto que teve em São Francisco em 1906, os incêndios gerados acabou queimando a casa dele e, contudo, rasurou a certidão de nascimento dele, onde estava escrito o nome do pai. Aí ele ficou sem saber. E devido a isso, prosseguindo a vida dele, esses incêndios acabaram queimando a casa deles, onde eles viviam com o pai, o padrasto, a mãe dele. Então, eles eram uma família de operários, trabalhadores, mas eles não eram tão pobres. Então, deu para ele seguir a vida dele. Não, é tudo aqui mesmo. Aí, deixa eu continuar, gente. Só lembrar aqui na minha anotação. Aí, qual foi o primeiro momento dele com a literatura? O que foi que deu o impulso, né? Depois desses problemas que ele teve com essa saída dele da universidade, da faculdade. Aí ele foi ter contato com a literatura, quem deu, como vou dizer, a sementinha do sucesso dele literário foi a obra Signa. Eu não sei se a pronúncia é certa, eu sei que é Signa, que foi... Saída? Então é esse. Então, Signo? Signo? Signa. Ah, Signa, tá certo. Uhum. Um romance vitoriano que foi o momento dele que ele teve acesso a essa literatura, que foi o que deu impulso à carreira dele. Aí, deixa eu me lembrar aqui. Aí, nesse período, ele conheceu uma bibliotecária lá em Auckland, é a cidade onde ele estava morando, que também incentivou ele. Ela incentivou bastante ele, e essa moça se tornou muito importante depois disso. Ela se tornou... Acho que sim, sei que ela se tornou uma coisa muito importante, essa bibliotecária, que é Anne, alguma coisa assim o nome dela. Aí, depois disso, desse pontapé, desse incentivo dessa amiga dele, a ex-escrava, a Virginia, que era tipo como se fosse mãe dele, ele empresta dinheiro dela e compra um barco, como se fosse assim, um veleiro, para ele começar a viajar, fazer tipo expedições, sei lá, para ele começar a viajar. Aí ele pega e empresta dinheiro, essa mãe dele, empresta dinheiro para ele, aí ele começa a fazer as viagens e conhecer, e nessas viagens ele começa a escrever. Ele começa a descrever as aventuras dele durante essa viagem. Aí, esse navio que ele comprou já começa a se degradar. Aí, ele volta dessa viagem, que o barco já não está mais correspondendo não dá mais para viajar. Aí, ele é chamado numa campanha na Califórnia, para começar a viajar. Aí, ele vai de novo nessas viagens. Nessas viagens acontecem muitas coisas. Claro que eu não vou falar tudo, porque são muitas coisas que acontecem que vão dando mais histórias para ele escrever. Aí, depois dessas viagens que ele faz do mundo afora, ele volta para Auckland é a cidade onde ele mora. Auckland, ele volta para lá e está acontecendo um problema muito, muito grande com relação ao trabalho, problemas trabalhistas.
Aí ele se vê necessário, ele se inclui nesses movimentos socialistas, e aí ele começa a perambular. Ele se torna expert em viagem de trens de forma clandestina, e aí que ele é chamado como vagabundo, que é por isso que chamam que ele é tipo vagabundo, porque ele viaja muito, isso sem dinheiro, só indo, né? Aí, deixa eu continuar. Eu sei, eu só preciso do meu pontapé para me continuar. Enfim, após essas experiências que ele conseguiu como marinheiro, como vagabundo, como navegante, London ele retorna para Auckland e se matricula. A parte interessante, se matricula no ginásio de Auckland e começa a ajudar ou participar das construções de artigos acadêmicos. Aí ele escreve, na verdade, ele ajuda a escrever, ele participa, e aí ele lança um, que fica até numa disputa que tem entre sobre obras, ele fica em primeiro lugar. Aí daí começa que ele a escrever mais, que é até chamado o Tufão nas Costas do Japão, que é a primeira que fica mais famosa dele. Aí Lundum queria, nesse período já que ele conseguiu esse destaque, ele queria de toda forma entrar na Universidade da Califórnia. Aí ele começa a estudar bastante, consegue entrar no processo seletivo, ele consegue, só que aí, por problemas financeiros, ele acaba saindo de novo da universidade, e com isso ele acaba, não tem nenhum escrito que diz que ele tenha se formado, concluído os estudos dele. Ele ficou no meio do caminho. Enfim, né? Deixa eu falar, eu já tô falando muito, falando sobre o que ele se casou. Ele se casou 2 vezes, ele teve 2 casamentos. Um foi bem, como vou dizer, foi tranquilo. Foi um término, tipo assim, de 2 casais que não tinham muito a ver. Ele era mais, como vou dizer, mais realista, será que a palavra é essa? E a mulher dele era mais romântica, mas eles tiveram filhos. Só que com o tempo eles acabaram se separando. Aí ele casou de novo com uma outra moça que era totalmente diferente da antiga esposa dele, que tinha mais a ver com ele, que foi a parceira que durou até os últimos dias da vida dele. E eles viajaram muito, ele com a nova esposa dele. Eles tentaram ter filhos, mas não conseguiram. Aí, enfim, né? Ele viveu com ela até os últimos dias dele. Que a morte dele, eu vou passar para a morte dele. É claro que durante isso aconteceu muitas coisas, mas eu estou falando o que eu achei mais importante. Sobre a morte dele. É também uma outra interrogação, porque dizem que, como a obra. Ele falava da obra dele como se. Dele, entendeu? Tipo, ele relatar. As obras dele eram relato dele. Aí alguns biógrafos dizem que ele escreveu algumas obras dizendo que os personagens principais se matavam, entendeu? Se suicidavam. Aí eles partem do princípio de que pode ser que ele também tenha se suicidado. Aí, só que, teoricamente, ele morreu de uremia e cólica renal aguda. É uma dor muito, muito forte que dá na pessoa e que eles dizem que foi isso, atrelado a... Ou ele pode ter se aplicado morfina em dose sem querer, uma dosagem maior, mas sem querer, ou querendo se matar porque ele queria. Enfim, a vida dele foi bastante interessante para mim e foi a parte da vida dele. E assim, nas obras, a sua vida misturava ficção e vice-versa. Ele era um autor que gostava muito de participar Era sobre a vida dele, né? Ele é um relato que acontecia, ele transformava em um livro, assim. E aí, o autor foi um dos autores mais bem pagos dos Estados Unidos e o americano mais lido no exterior.
esse definitivamente é um escritor cuja a vida faz parte essencial na obra. London inaugurou também nos Estados Unidos o estilo jornalismo gonzo, né, em que o narrador deixa de ser um observador para misturar com a ação relatada, influenciando uma geração de novos autores que vieram aí. Ele também foi o primeiro a escrever sobre surf, que era um esporte que ele estava praticando no final da vida dele, no Havaí, que ele estava lá. Como costuma acontecer. Alguns escritores pioneiros da academia demorou para reconhecer, né, o seu trabalho, sua obra. Ele era conhecido como um escritor menor, que fazia livros sobre cachorros. Foi preciso mais de meio século para que ele fosse considerado um escritor reconhecido. Uma dessas frases célebres não desperdiçarei meus dias tentando prolongá-los. E aí, coincidentemente, Yolanda ele morreu após uma overdose de morfina, geralmente a gente fala sobre isso, auto-aplicada no dia 22 de novembro de 1916. Yolanda tinha um jeito muito particular de escrever seus livros, só colocava no papel aventuras que ele realmente viveu na própria pele. Assim. Então, por isso ele sempre misturou ficção e não ação. Ele era fascinado pela natureza, por isso por ideias também, pela esposa dele em especial, né? Ele era muito compulsivo, ele comia bastante, bebia, lia e escrevia quantidades bem assim acerbadas. Quando ele resolveu comprar uma fazenda, ele almejava ter uma propriedade assim imensa, que ela seja mais moderna, mais chique e tal. E ele também investiu num barco, ele assumiu dívidas que ele não podia pagar, né? Ele escrevia para ganhar dinheiro e fazia sem olhar para trás. Produzia com a mesma gana que levou a cruzar o Pacífico. No fim, sua composição era por drogas analgésicas, né, que controlavam e remediavam as dores causadas por uma doença nos rins que ele tinha. Por isso, ler essa biografia é como mergulhar na audácia, né? Ele morreu aos 40 anos, né, em dezembro, como a gente está falando, e teve uma vida curta, porém coerente, né, com essas palavras. Ele falou lá em cima, não, especiarei meus tempos de não prolongar. Eu hoje viverei. E ele realmente é uma pessoa super, assim, gostava. Como um dos autores que a gente viu, né, que gostava de se meter né, nas brigas, nas guerras, justamente para gerar esse conteúdo, né, para ter algo para falar, e assim, de um olhar de observador, e ele passa do observador no meio da frase. Ele tem muito essa questão de que o objeto dele principal cresça. Ele tem essa questão, que inicia assim pequeno e vai crescendo durante o livro dele, e, enfim, ele vai tomando uma proporção grande. The Call of the Wild foi publicado em 1903, obra do Jack, e ele tinha esse pseudônimo, né, que a gente falou agora. No centro das atenções era um cachorro com o nome Buck, que é roubado pelo jardineiro da casa, que morava com James Miller, e é vendido para trabalhar juntamente com os outros cachorros que possivelmente eles também haviam sido roubados. E aí acontece a questão do período de adaptação de Buck, né, porque ele era um cachorro que era cheio de regalias, né, ele comia, dormia, tinha toda aquela questão da vida boa que ele tinha. E aí ele passa a viver lá esqueci o nome do lugar, que é lá na neve, né, onde eles estavam... Alasca. No Alasca, isso. No noroeste do Alasca, do Canadá. E ele foi uma adaptação, não, foi água pelas diferentes condições de alimentação e do clima da neve também. Porque eles precisavam dos cachorros na época pela questão de que não tinha como levar cavalo, porque cavalo afundava na neve, então era muito, muito ruim. E outros bichos também. Então, o cachorro foi o único animal assim, que conseguiram que tivesse força, tivesse pelo bom assim, para ajudar no trenó. E foi que eles estavam roubando na época e virou até um comércio no momento. E aí, ele fala muito sobre essa questão de que
o Buck perdeu aquela domesticação que ele tinha, né? E aí ele foi encontrando dentro da trama a questão da essência dele, que é animal, né? Então ele foi super violentado, né? Ele levava muita porrada, e comia mal, super maltratado, né? E os outros cachorros, e ele foi criando essa parte selvagem realmente, né? E o livro vai crescendo, né? Vai falando sobre as conquistas que ele tem lá, sobre a percepção, e ele tem várias leituras do livro. Ele é pequeno, mas ele é super objetivo. Fala sobre o comodismo, né? Que a gente acha, né? Que tá bom só aquilo, tá bom só isso. E aí, quando tá jogado numa dificuldade, numa situação, tu vai dar o teu jeito, entendeu? De qualquer forma, tu vai ter que te virar, alguma coisa vai ligar lá dentro de ti, e nunca mais vai ser o mesmo. Tu vai crescer e isso vai te ajudar muito na questão do teu amadurecimento. Fala sobre algumas questões sociais que eles estavam remetendo na época, no contexto também, e, e realmente é isso. Aí tá. E o final do livro, infelizmente, de cortar o coração, mas também traz uma alegria, né, difícil de imprimir, porque Buck ele completa a jornada dele de campo civilizado com o primitivo que a gente acabou de falar, e está super conectado com a questão da floresta, né, que a gente tinha vivido, e ganha um sentido mascarado depois da sua domesticação e após, como eu falei agora, sobrou muito sangue, porrete, ele levava machadada, ele era preso, né? Ou seja, era super maltratado. Ele ganha essas visões ancestrais que pode incomodar os leitores, que eu estava vendo lá que tinha muita gente que não gostava de livros com que o objeto central é o animal. Assim. Eles têm muita não gostam muito, não sei por quê. Porque geralmente os bichos sofrem nos livros e tal, e eles não curtem tanto. Mas faz sentido absoluto, né? O Buck agora tinha voltado para cá, para casa de corpo e alma, realmente, atendendo chamado Selvagem, e ele, enfim, se tornou uma lenda. E aí, o livro tem várias traduções, tem o chamado da floresta, tem o chamado da selva, o chamado selvagem, o grito da selva, alguma coisa assim. Eu tinha um vídeo na cintura. É um trailer que ele não. Não sei de onde você veio, mas sei onde está. Bem-vindo ao último lugar da Terra. Se estiver no tempo, eu nunca vi que eu acho que momento. O que você está? Tudo.
Os dois dias que se fala. As nossas referências. Muito bem. Obrigado. Vocês puderam perceber que o Jack ele era um aventureiro, né? Em tudo aquilo que ele escrevia era aquilo que ele realmente vivia, né? Então, ou que ele viveu, certo? Então, as experiências da vida nas quais ele acreditava, era aquilo que ele colocava nas obras dele. E essa obra, The Call of the Wild, ela já teve muitos estudos, né? Muitas pesquisas, porque ela, de várias obras do realismo, ela é uma das que mais intensidade realista tem, porque ela retrata exatamente uma realidade na qual ele participou, na qual ele viveu, né? Ou da qual ele viveu. E a ideia da tradução do título do livro já também recebeu muitas alusões e já houve muito debate. E a análise mais recente demonstra, dentro da narrativa do livro, que a melhor tradução seria o chamado da vida, e não da floresta ou selvagem, ou seja lá o quê, mas sim o chamado da vida. Por quê? Porque, na verdade, o Buck representa um personagem, vamos dizer, animal na obra, mas ele representa aquilo que é fundamental na vida de todos nós. Quer dizer, se você não passa pelas experiências, se você não enfrenta a vida, você acaba ficando, como é que a gente vai dizer, abestado, né? Você acaba ficando, como se diz na linguagem popular, você fica apático, né? Você fica assim, à parte da vida. Você não consegue amadurecer, você não consegue crescer e você não consegue enfrentar os desafios que a vida impõe para você. Então, aí o que acontece com o Buck é, na verdade, uma trajetória de ser humano, né? Então, ele era lá o cara que vivia na mordomia, né? Ele é o cara que vivia lá dentro da casa dele, que tinha tudo. Olha, que dia, finalmente, né? Não vai dizer. Pois é. Seja bem-vinda. Não vai dizer que choveu granizo lá para lá, tá bom. O Fred acabou de chegar e dizer que não teve granizo nenhum para lá. Mas, de qualquer forma, nós estamos muito felizes de vê-la aqui, viu? É o quê? Bom, tá desligado, tá? Bom, então, é a trajetória de vida de uma pessoa, certo? Então, se você vive lá naquela mordomia toda, se você tem tudo ao seu alcance, se você não precisa batalhar para conseguir nada, né? Se você não passa pelos riscos que a vida lhe oferece, né? Você acaba não crescendo e não amadurecendo. Então, essa era a crítica do Jack London nessa obra, tá? Então, segundo esses estudos mais recentes, a ideia aí é o chamado da vida. Quer dizer, o Buck, ele é chamado a viver, porque ele não vivia. Ele era lá, aquele cachorro cheio de mordomia, tarará, recluso lá na mansão, né? Então, não tinha que batalhar por nada. Quando ele se vê diante da batalha, aí ele então começa a adquirir cancha, né? Começa a adquirir aquela coisa que a gente chama de malícia da vida. E isso não há nada mais real do que isso, certo? Então, isso é realmente a trajetória da vida de todo mundo, né?
ou você vai na chuva e se molha, ou então você vai ficar seco pelo resto da vida, certo? Então, a ideia do Jack era essa, ok? Muito bem. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou interromper aqui, ou não quiserem perguntar nem dizer mais nada, nós vamos, então, passar para o último detalhe, o último item de realismo, ou sobre o realismo, o qual nós vamos conversar a partir de agora, tá? É triste. Vocês não fizeram isso, né? Não fizeram aquilo que eu pedi, né? Bom. Bom, nós vamos conversar. Bem, existe um estilo literário, tá? Que não é novo, ele é bem antigo, aliás. O início dele data de 1925, quando o mundo, em especial a Alemanha e a Europa, estavam sob a influência do expressionismo. Então, sabe aquelas coisas assim, grandiosas, né? E que parecem esquisitas, né? Então, era o expressionismo. E esse gênero literário, que começou como um gênero literário apenas, chamado realismo mágico, ou magical realism, ele foi influenciado em muito pelo expressionismo. E alguns autores, inclusive de algumas daquelas obras que eu listei aqui para vocês, não tinham consciência de que aquelas obras poderiam ser incluídas nesse estilo de realismo mágico, como foi o caso do Gabriel Garcia Marques. Ele quando escreveu Os 100 Anos de Solidão, foi por volta de 1928, mais ou menos, ele não pensava em realismo mágico. Ele escreveu a obra como ele achava que ele devia escrever. Bem mais tarde, quando isso se tornou um movimento literário, né, que os estudos chegaram à conclusão de que Os 100 Anos de Solidão se encaixava no gênero realismo mágico. E o que é esse realismo mágico? Eu ditei uma definição para vocês na aula passada, lembram? Então, aquilo tudo quer dizer exatamente o quê? Que nós estamos falando de uma coisa real, certo? De uma obra que descreve ou que narra algo real, que vive ou que se desenvolve em conjunto com seres, com elementos, com entidades que são sobrenaturais, que são fantásticas, que são mágicas, tá? Então, na aula de tarde, houve algumas perguntas bem interessantes. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar nelas, tá? Primeiro, o que nós temos aqui? Um realismo, então, algo real, tá? Do qual o narrador faz parte, quer dizer, ele viveu aquilo, ele está dentro daquela narrativa, tá? Então, ele tem uma relação muito próxima dessa realidade, tá? Ele faz parte dela. E, ao mesmo tempo, neste mundo real, vivem entidades, elementos, ações, interferências que são fantásticas. Então, a primeira pergunta na turma da tarde foi se as obras do Monteiro Lobato poderiam ser incluídas neste gênero.
vocês procurem lembrar que aquilo lá não era uma coisa real, aquilo foi criado, tá? Então, aqueles elementos ou aqueles seres que o Monteiro Lobato criou, eles não eram parte da realidade de ninguém, nem dele, certo? Vamos dizer, um sítio, vamos pensar no sítio. Foi um sítio fictício, certo? Onde viviam criaturas que tinham forma humana ou não, né? Criaturas mistas. Aquilo não é realismo mágico. Vamos chegar lá. Então, eu acho, a meu ver, tá, que as obras do Monteiro Lobato elas não se encaixam no realismo mágico. Vocês vão já ver, inclusive pelas características que está lá na plataforma. Oi? Quem? Quem? Não. Lembrem o seguinte. Pronto. O realismo mágico, ele é o real em conjunto com o fantástico. Então, por exemplo, aí veio a segunda pergunta. Professor, então o Saci, a Matinta Pereira, o Curupira, prestem bem atenção. Essas criaturas, elas são imaginárias. Elas não são mágicas ou fantásticas. Elas são imaginárias. Mas nós temos um elemento, nós temos uma criatura que é real, que é fantástica, que é encantada, como a gente costuma dizer nos estudos de história. O boto. Por que ele é real? Porque o boto é um golfinho, certo? O boto é um golfinho cor-de-rosa, que, diante de determinadas circunstâncias, ele se transforma em um homem. Então, isso é um encanto de uma criatura real. Então, esse ponto é muito importante, tá? Porque senão, se a gente for pensar de outra maneira, tudo é realismo mágico, porque o mundo vive povoado de imaginações, de imaginários, né? Por exemplo, você tem aqui lendas urbanas. A mulher do táxi, né? Tem aqueles espíritos lá, aquele pessoal lá do cemitério da Soledade, que segundo a lenda, né, aparecem em determinados momentos lá e talará. Isso não é realismo mágico, tá? Agora, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, tá, nos 100 anos de solidão, ele conta a história das gerações daquela família em coexistência com deuses, com anjos, com criaturas fantásticas que faziam parte daquela realidade, daquela cultura. Ao mesmo tempo, o realismo, uma das características do realismo é a crítica social ou a crítica política. Então, se você não tiver isso na obra, você não pode dizer que ela é uma obra do realismo. Vou chegar lá, porque foi uma outra pergunta. Não dessa forma, mas eu vou chegar lá. Então, o Salman Rushdie, por exemplo, nas Crianças da Meia-Noite, ele foi educado naquele ambiente, ele cresceu naquele ambiente, coexistindo, por exemplo, com os deuses cultuados na Índia, né? Então, o elefante, a vaca, né? Aqueles animais sagrados. Então, eles existem na realidade, mas são encantados de alguma forma. Se vocês tivessem ido lá, por exemplo, olhar aquelas obras que eu listei para vocês, uma coisa curiosa é como água para chocolate. Por quê?
porque as próprias três pessoas, né, que narram a obra ou que vivem a obra, elas eram as encantadas. Então, por exemplo, se elas estivessem fazendo uma comida e chorassem, ou uma lágrima caísse na comida, quem comesse aquela comida também ia chorar. Então, é como se elas fossem as próprias criaturas encantadas. Por isso a obra é interessante. Então, isso é que é o realismo mágico, tá? Precisa haver essa realidade. E a pessoa, ou o narrador, ele tem que estar dentro daquela realidade, ele tem que conviver com aquela realidade e com os elementos que a gente costuma dizer fantásticos ou mágicos, tá? Aí veio a outra pergunta, tá? Que realmente eu tenho que admitir, me pegou assim um pouco de surpresa. E Jesus Cristo? E a narrativa bíblica? Seria um realismo fantástico? Pois é, mas olha só, vamos pensar em Jesus, tá? Independente de crença, ou de fé, ou de religião, Jesus foi um homem, né? Foi um ser materializado fisicamente. Pois é, então isso aí não pode ser considerado fantástico, nem mágico, porque ele existiu fisicamente. Agora, as interferências que são atribuídas a ele pela força do divino, pronto, aí pode ser, mas a vida dele, a narrativa dele, da Bíblia, né, como a vida de Jesus, não pode ser, porque ele... Sim, mas não é ele que narra a história, entendeu? Não é ele que faz a narrativa. E ele não é um ser encantado, ele é um ser materializado fisicamente. Isso pode ser um obstáculo a esta análise, tá? Por quê? Porque, na verdade, quando você diz realismo mágico, você tem um encantamento. Não era o caso de Jesus. Jesus tinha um poder divino, atribuído a ele pelo divino, né? Então, você pode dizer que ele foi um espírito, um espírito elevado, né? Que encarnou, sei lá, ou reencarnou na Terra. Mas, quando você tem algo materializado, concreto, físico, isso aí não é fantástico, nem é mágico, tá? Agora, as ações dele, né, as interferências divinas, formam um elo sobrenatural, entendeu? Então, é uma análise difícil, precisaria realmente de mais elementos para poder se chegar a uma definição disso. Bom, aí nós vamos para um outro aspecto, né? A imagem representa o quê? Não. A imagem representa um elo que o povo acredita ser um elo divino, um elo divinal, vamos dizer assim, de divindade, né? Mas você não viu isso, de maneira... você não viu isso de maneira concreta. Então, as imagens ou os símbolos representam uma coisa de expressão folclórica. O que a gente precisa ter na cabeça e ter em mente é que o realismo mágico, ele tem que ser real. Ele não pode ser uma imaginação folclórica, entendeu? Não pode ser nada misturado. Ou ele pode ser em qualquer
Normalmente, ele é na primeira pessoa, porque ele faz parte da narrativa, entendeu? Veja bem, normalmente, ele faz parte da história. Mas você pode ter um outro narrador, tá? Vamos dizer assim, secundário, que coloque o primeiro narrador ou o narrador principal dentro da obra. Isso não invalidaria o realismo a que a gente estivesse visualizando, entendeu? Então, o realismo mágico, ele tem, assim, duas direções. Uma é a obra, que vocês vão ver lá, e que são características bem simples. A primeira delas é o realismo do contexto, é o realismo do panorama, tá? Segundo, são os elementos mágicos. Então, essas duas características são as principais desse movimento literário, tá? Que se tornou mais importante agora na nossa época mais contemporânea, vamos dizer assim, tá? Aí você tem a informação limitada, e aí também é um dado importante, porque se vocês forem ler essas obras do realismo mágico, essas principais obras, esse autor que está participando, vamos dizer assim, das ações, normalmente ele não esclarece o fantástico. Ele deixa a pessoa ter a sensação de que aquilo faz parte da vida, entendeu? Então não precisa de explicação. Aquilo é convivência de vida, não precisa explicar. Então ele deixa você com a pulga atrás da orelha, tá? E foi por isso que o Salman Rushdie, por exemplo, ele foi ameaçado de morte. Por quê? Porque ele começou a criticar o fato da existência desses elementos. Então, ele foi criado na infância, né, na adolescência dele, ele foi criado na Índia, no meio desses deuses todos. Então, era o deus Jiva, o deus Shiva, o deus não sei o quê, a vaca, o boi, o elefante. E ele não achava aquilo, ele não acreditava naquilo, como ele não acredita naquilo. Então, ele começou a criticar o islamismo, porque o islamismo, ele prega, uma das coisas que o islamismo indiano prega é essa adoração a vários deuses. Então, ele foi ameaçado de morte. Então, até hoje, ele é protegido pelo governo americano, ninguém sabe onde ele vive, ninguém sabe onde ele está, nem ele, nem a família. Tá? Uhum. Vejam bem, a pergunta lá da tarde foi em relação a Jesus. Mas vamos pensar, ou vamos direcionar isso para o Espiritismo. Os médiuns, que são considerados médiuns videntes, eles veem e conversam com espíritos. Alguns espíritos se materializam, né? Alguns espíritos interferem na realidade. Aí a história é outra, tá? Aí essa visão é outra, é diferente, tá? Mas é como eu estou dizendo, a gente teria que fazer análise de outras coisas para poder chegar a essa conclusão, tá? Bem, então não existe uma explicação para aquilo. Aquilo faz parte da vida, do cotidiano. É uma coisa que está ali normalmente. A crítica, que faz parte do realismo, tá? Como a gente falou ainda há pouco, a crítica social, a crítica política, né? E uma coisa que é interessante e que vocês observam muito claramente no Gabriel Garcia Marques, e em especial no 100 Anos de Solidão,
é que essas obras do realismo mágico, elas são uma narrativa cíclica, tá? Elas não têm nem começo, nem meio, nem fim. Elas continuam para sempre, elas rodam para sempre. Claro que o livro acaba em algum ponto, mas ali você não tem a finalização da narrativa. Você fica com a impressão de que aquilo vai continuar. Então, essa é uma outra característica do realismo mágico, em relação às obras, tá? E em relação aos personagens, uma das coisas que a gente costuma mencionar, porque é importante, é aquela história de que anjo não tem sexo, não é isso que a gente costuma dizer? Então, os personagens, esses personagens ou esses elementos fantásticos, eles são considerados híbridos. Então, o hibridismo é uma característica desses elementos fantásticos do realismo mágico. Por quê? Porque eles podem se apresentar de qualquer forma, ou em qualquer forma, né? Eles podem se apresentar em forma humana, masculina ou feminina, eles podem se apresentar em forma animal, certo? Então, eles não têm sexo. Então, vocês lembram daquela história lá dos deuses do Olimpo? Que quando eles queriam vir à Terra, eles tomavam a forma humana ou a forma de um animal que pudesse habitar a Terra, né? Vamos dizer assim, que pudesse se materializar na Terra. E quando eles faziam isso, eles faziam com algum objetivo. E aí eles vinham para interferir em alguma experiência ou alguma ação que eles julgassem necessária. Não, não no realismo, né? Mas no mágico, sim, no fantástico, sim. Mas aquilo não é realismo, né? Sim, sim. Entra no contexto do fascismo na Espanha, então a gente está vendo contra aquela técnica dos soldados, e aí tem a questão da criança, é viciada em livros de fantasia, toda essa situação. Acho que como ele brinca com o que aconteceu historicamente, com a apreciação dela infantil, então acho que aí. E aí ele limita os dados, ele vai explicando por que aquelas coisas são assim, por que o fauno existe, Sim, aquelas coisas. sim. Então acho que esse livro aqui Agora tu só te lembras o seguinte, que o fauno, ele é uma figura mitológica. E sendo uma figura mitológica, ele não faz parte da realidade. Entendeu? Então isso é um ponto questionado. só entra na vivência dela, né? Porque os homens, os adultos, não tem fato. Pois é, mas ele é um personagem fantástico dessa obra. Só que ele não é um elemento mágico que faz parte da realidade. Ele é um elemento mitológico imaginário. Então, isso é um ponto em desfavor de ter o realismo mágico como classificação para a obra inteira. Talvez partes dela sejam sinalizadas como realismo mágico, mas não a obra inteira, tá? Porque, então, por exemplo, Medusa, o Olimpo, Hades, enfim, isso nada pode ser associado a essas criaturas mágicas, tá? Porque isso não existe, nem existiu, certo? Agora, é muito complicado. Essa coisa do realismo mágico é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque senão é como eu disse para vocês ainda há pouco. Tudo na vida da gente vai virar realismo mágico.
Pois é, mas olha só, tu sabes que existem estudos que dizem que essas manifestações elas podem ser fruto da paranormalidade, certo? Então aí não tem realismo mágico. Não tem realismo, mas não tem o fantástico. Então a gente tem que ter muita calma e muito cuidado quando a gente for pensar nessas coisas de realismo mágico. Porque, por exemplo, Saci, Cuca, Matinta Pereira, Curupira, isso tudo pode ser lá fruto das imaginações do Macunaíma, mas elas não são entidades mágicas nem fantásticas. Agora, o boto é. Aí o pessoal da tarde diz assim, mas como, que tal? É complicado. Não, mas o lobisomem sim. Não, é um lobo, né, que se transforma em homem ou vice-versa. Aí os estudos precisam ser aprofundados, né? Porque tu sabes que o vampirismo, ele existe. Agora, não quer dizer que o Drácula existiu. Não quer dizer que... Não, então, é por isso que eu estou dizendo, os estudos ou as análises precisariam ser aprofundadas, certo? Você não pode dizer que Drácula é realismo mágico. Bom. Mas isso aí não está. O vampirismo hoje em dia ele existe de maneira concreta, real. Existe. Existem pessoas que se alimentam de sangue de animais. Isso é vampirismo. Isso é uma doença. Então isso existem pessoas que sofrem de uma doença, de um mal chamado vampirismo. Tá? Isso é fruto de estudos aí da medicina e da parapsicologia e etc. Então, como eu estou dizendo para vocês, tá? Senão, tudo na vida da gente vai ser realismo mágico. Certo? Então, é aquela história. Tu tens uma secretária na tua casa e aí ela voa um pássaro perto da sombra do sol, ela acha que é uma sombra que ela viu lá, né? Aí ela diz, olha, tá cheio de espírito aqui nessa casa. Eu vi um monte de sombra, eu ouvi barulho. Então a gente precisa ter cuidado. Quando a gente faz um estudo literário, a gente precisa ter cuidado. Vocês sabem que literatura é um mundo sem fim. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente faz um estudo, vamos dizer assim, técnico, né, das expressões literárias, tá? Elas existiram? Já foi comprovado isso? Não. Dizem que nunca existiram bruxas, né? Que a igreja que criou essa lenda para queimar as pessoas lá, né, na Idade Média. Pois é, agora, veja bem. Também e aí, nesse dia que eles estavam que também ela falou isso, a bispa, ela também fez uma alusão à bruxa. Dela também ser referindo, dela também ser bruxa, em homenagem a todas essas mulheres